não somente assistir um culto, mas viemos cultuar ao Senhor. Eu sei que a qualidade do nosso culto, sabe, nós quem vamos construir ela pela entrega do nosso coração, pelo desejo do nosso coração, de compreender as verdades da palavra que vão mover a nossa vida. E eu sei que essa é uma área que só o Senhor vai. A Bíblia diz que Ele sonda os nossos corações, esquadrinha o nosso entendimento. Mas uma coisa está escrito, sabe, que um coração sincero e contrito, Deus não despreza, meu irmão. É como que nós estivéssemos diante de um grande mar, que vai determinar a profundidade que nós vamos, somos nós mesmos. Pela intensidade do mergulho, do fôlego, da disposição de ir mais profundo, somos nós, sabe? E eu sei que um momento como esse é tão precioso, que talvez você tenha passado o dia todo atarefado, na correria. E esse é o momento onde nós paramos para dizer: Senhor, eu me rendo a Ti, porque eu sou Teu. A Tua presença é suave, como um aroma agradável, Senhor. Oh Pai, eu me rendo a Ti, com todas as minhas forças, de todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Eu me rendo a Ti porque eu sou Teu. Tu me comprastes por um alto preço, Pai. O Senhor pagou a moeda mais alta, que foi a vida do Seu unigênito, para que hoje eu pudesse ser filho também. Oh Senhor, obrigado por essa tão grande salvação que mudou meu destino para a eternidade, que me resgatou da maldição, que me abençoou com toda sorte de bênçãos, que me sarou, me curou, que me fez um representante Teu nessa terra, Pai. Não importa por onde eu ande, essa consciência a cada dia está aumentando. Eu represento os céus. Oh, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito habitando em nós. Obrigado porque o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor decidiu morar em nós, Pai. Oh, obrigado, Senhor, pela ajuda do Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque Ele não nos deixa esquecer daquilo que nós ouvimos de todo o coração. Obrigado porque Ele nos faz lembrar tudo o que temos ouvido, Senhor. E no dia da adversidade, a Tua palavra logo vem à nossa boca, como o escudo da fé, como a espada do Espírito. Oh, nós Te louvamos, Pai, pela Tua unção, que a cada dia vai nos ajudando a compreender facilmente aquilo que a Tua palavra diz, Senhor. Seja através de uma leitura, de um vídeo, de um momento como esse, Pai. O Senhor vai nos acrescentar em todo o tempo. Obrigado por cada livramento, Senhor, que o Senhor tem dado às nossas vidas, à nossa família. Obrigado pela sabedoria, Pai, que o Senhor tem confiado a cada um de nós, para que nós saibamos como conduzir a nossa vida no temor do Senhor. Obrigado, Pai, pelo pão nosso de cada dia. Tu és o nosso Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, Senhor. Por isso que a cada dia, Pai, nós queremos aprender a confiar em Ti de todo o nosso coração. Não queremos andar segundo o nosso entendimento, Senhor, nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas o que queremos, Pai, é confiar em Ti. Oh Espírito Santo, que a cada dia nós possamos ouvir a Tua voz tão nítida no nosso coração, que não haja dúvida das direções que você nos der,
das percepções que você nos der. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Como Tu és bom, Senhor. Tem guardado as nossas vidas, Pai. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Pelo Seu zelo para conosco. Oh, rakala sharadabamamaya. Rosedrandaka senebra salabracachoro boso. Rando citra calabra setrandamamaya. Nós vamos declarar mais uma vez: me rendo a Ti. Eu queria que você se entregasse a esse momento, sabe? Queria que você levantasse aquela disposição no seu coração. Já que eu vim, eu vou receber tudo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Me rendo a Ti, meu bom Senhor, Meu bom Senhor. eu nasci pra Te adorar. Eu nasci pra Te adorar, me entregar ao Seu amor, me entregar ao Seu amor. Me rendo a Ti, me rendo a Ti, porque sou Teu, porque sou Teu. Sua presença é suave como aroma agradável. Sua presença é suave como aroma agradável. Como aroma agradável. Me rendo a Ti, me rendo a Ti, Senhor. Me rendo a Ti, Senhor. Me rendo a Ti, me rendo a Ti, Senhor. Me rendo a Ti, Senhor. Pai, me rendo a Ti, me rendo a Ti, meu bom Senhor, meu bom Senhor. Eu nasci pra Te adorar, eu nasci pra Te adorar, me entregar ao Seu amor, me entregar ao Seu amor. Me rendo a Ti, me rendo a Ti, porque sou Teu, porque sou Teu. Sua presença é suave, Sua presença é suave, como aroma agradável, como aroma agradável. Me rendo a Ti, Senhor. 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 Me rendo a Ti, me rendo a Ti, Senhor. Me rendo a Ti, Senhor. Me rendo a Ti, Senhor. Me rendo a Ti, Senhor.
rendo a ti. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Tu és bom. Aleluia. Pode sentar, pessoal. Glória a Deus. Oh, tu és bom, Senhor. Boa noite, pessoal. A graça e a paz. Quantos vieram prontos para essa noite? Querido, eu acredito que esse para nós, né, deve ser um momento precioso mesmo. Porque eu sei que nem todos nós temos o tempo que muitas vezes até desejamos, né, para buscar ao Senhor, para mergulhar no conhecimento da sua palavra, para aumentar na intimidade com Ele. E eu sei que momentos como esse, para muitos de nós, são momentos que nós precisamos valorizar o máximo possível, tirar o maior proveito possível, porque são desses momentos, sabe, que a nossa vida vai sendo estruturada na fé, vai sendo estruturada na compreensão da palavra, para que nós possamos saber como se mover no mundo em que vivemos, nos dias em que vivemos, diante das adversidades, quando as circunstâncias adversas elas se levantarem, nós a cada dia precisamos saber como nos mover diante delas, para que Deus haja ao nosso favor. Eu sei que muitas vezes, né, nós até vamos ver situações nos meios de comunicação, nas redes sociais, que aquele pensamento vai vir para a nossa mente dizer, poxa vida, e cadê Deus? Por que Deus não fez nada nessa situação? Hoje nós não vivemos isso, graças a Deus, né? Mas até podemos acompanhar em vídeo que tem lugares onde pessoas elas estão literalmente, irmão, morrendo de fome. Agonizando de fome até morrer, né? Literalmente morrendo de fome. E muitas pessoas, e Deus? E começam a questionar Deus porque não conhecem a palavra de Deus, nem os princípios que Deus estabeleceu, para que as pessoas possam desfrutar daquilo que já é um direito delas por causa de Jesus. Jesus não veio e morreu naquela cruz somente pelos judeus, ou pelos brasileiros, ou pelos americanos, ou pelos italianos. A Bíblia diz que Jesus morreu por toda a humanidade, querido. Agora, quando a humanidade conhece, ou quando uma pessoa conhece a Jesus, e a cada dia decide andar segundo a sua vontade, é que ela vai desfrutar de um direito que já é dela, não é que Deus vai fazer. Porque nós precisamos entender, né, que a nossa vinda à igreja não é aquela vinda do apelo. Eu já fui de um tempo, como eu já falei para você aqui algumas vezes, me converti com 24 anos, né? Fui alcançado pelo Senhor. E antes dos 24 anos, a gente vive um estilo de vida diferente. Onde muitas vezes, quando a gente quer algo do Senhor, a gente vai a Ele e faz uma promessa, ou faz algum voto, ou coisa desse tipo. E eu não sei se você passou por isso, eu passei por isso. E quando a gente conhece a palavra, a gente vai começar a entender que nós não estamos tentando convencer Deus a fazer algo por nós. Na verdade, a Bíblia, não é, principalmente quando nós vamos vendo o período de transição do Velho para o Novo Testamento, e vamos conhecendo o Novo Testamento, nós vamos entendendo que no período de transição, Jesus estava mostrando para as pessoas qual era a vontade de Deus, e naquela cruz ele veio estabelecer ela, né? Jesus veio, eu acredito que algumas pessoas, né, que vendem cosméticos, alguma coisa, ela vai e faz uma amostra grátis. Pega aí esse pouquinho, passa lá. Aí, rapaz, esse é cheiroso. Esse creme é bom. Pronto, tu vai querer um que possa te garantir um suprimento por um tempo? Vou, então, eu quero desse aqui. Então, Jesus veio mostrar para as pessoas qual era a vontade de Deus. E nós sabemos, né, que pelo fato de Jesus estar como homem, Jesus era limitado. Ele precisava ir em um lugar, ir em outro lugar, estar em outro lugar, para que a coisa acontecesse. Quando Jesus vai para a cruz e se entrega pela humanidade, Jesus estava tomando para ele toda a maldição e liberando agora tudo aquilo que o homem tinha perdido, né, que nós conhecemos como a bênção. Só que a bênção, ela já vinha sendo ensinada e era consequência dos passos de obediência que as pessoas iam dando pelo conhecimento da palavra por toda a Bíblia. Na verdade, quando nós vamos lendo, né, quando nós temos a oportunidade de ler a galeria dos heróis da fé, você vai ver
que não tem nenhum dos nomes dos heróis da fé do Novo Testamento. A galeria dos heróis da fé são tudo das pessoas que estavam lá no Velho Testamento. Foram pessoas que numa aliança inferior ouviram a palavra de Deus, se apegaram a ela com tanta firmeza, que mesmo diante dos obstáculos que surgiram para elas, elas decidiram ficar com aquilo que a palavra diz, ao ponto de ver aquilo que estava escrito acontecendo na vida delas. E se nós formos estudar, na verdade, uma história individual de cada personagem da galeria dos heróis da fé, você vai ver que muitos deles, não é, passaram anos crendo naquilo que a palavra dizia, ou que a palavra disse para eles, mesmo sem que eles estivessem vendo nada. Josué e Caleb, né, a Bíblia mostra que eles receberam uma palavra do Senhor, que eles entrariam na terra prometida, e eles foram espiar a terra junto com mais 10 homens, né, que foi Josué, Caleb e mais 10. E os outros 10 voltaram dizendo, olha, o negócio é bom, o fruto da terra está aqui, mas nós não vamos conseguir entrar nela. E a Bíblia diz que só Josué e Caleb se levantaram no meio do povo e disse, não, vem, se Deus nos disse, nós vamos entrar lá. E os outros disseram, não, e os gigantes? E as cidades fortificadas? Quero nem saber. Deus falou, está feito. E a Bíblia diz que, se não me engano é Josué capítulo 14, a Bíblia diz que 48 anos depois, se encontrou Josué e Caleb na fronteira para começar a entrar na terra, e eles disseram, está lembrado o que Deus disse a nosso respeito naquele dia? Agora, naquele dia era 48 anos antes. Diga aí. Eles ouvirem algo, passarem 48 anos crendo naquilo, ao ponto de chegar na cara do gol e dizer, está lembrado do que Deus disse naquele dia, a nosso respeito? Pois desde aquele dia até agora eu estou com o mesmo fervor. Vamos entrar nessa terra hoje, meu irmão. Qual é a minha parte aí? Vê para aí. Eles não ficaram dizendo, rapaz, faz tanto tempo que eu não sei se Deus mudou de ideia. O que é que tu acha? O outro disse, sei lá. Né? Quem sabe? Não. Eles estavam tão convictos, irmãos, que eles estavam lá dizendo, olha, o meu vigor é o mesmo de 48 anos atrás, querido. Ou seja, o estar confiante na palavra, a Bíblia diz que Deus renova as nossas forças, irmão. É esse o estilo de vida que Deus quer que vivamos, para que aquilo que Ele tem para a nossa vida possa a cada dia ir acontecendo. E isso não depende mais de Deus, porque Ele já fez. Você está comigo aqui? Essa noite eu quero estar falando um pouco mais sobre esse estilo de vida que Deus nos chamou para viver. Estava dando um estudado hoje à tarde, meditando em algumas coisas, e essa nota veio no meu coração de como não enfraquecer na fé. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Pastor, é possível enfraquecer na fé? Eu não sei se você conhece pessoas que um dia foram fervorosas e disseram, rapaz, a palavra de Deus é a verdade, Deus é bom demais, Deus é muito poderoso, e daqui a 40 dias você viu aquela pessoa, e aí, meu irmão, como é que tá? Fazer o quê, né? Tá do jeito que Deus quer, tá na mão de Deus. Quem sabe? Se Deus quiser, aquele Deus é poderoso já. O que foi que aconteceu, pastor? Aquela pessoa enfraqueceu na fé. É possível? E nós precisamos entender o que nós precisamos fazer para nós não enfraquecermos na fé. Porque isso é para qualquer um. Você está comigo aqui? Eu não sei se fosse quem já viu aquela pessoa que vai para a academia, malha 2 anos, fica sarado, tal. Você olha assim, meu irmão, tu está bem demais. Mulher, tu está bem demais. Aí ela para. Aí você encontra ela um ano depois, já tá não está mais nem com a barriga de tanquinho, está com a barriga de máquina de lavar. O povo já está de todo jeito. E aí, o que foi que aconteceu? Parem de exercitar. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que nós pararmos de exercitar vai atrofiar em nós. É por isso que uma vida em Deus, meu irmão, é uma vida de exercícios da fé. Você está comigo aqui? Eu sei de uma coisa, nós precisamos ficar com o que a palavra nos garante. Isso para qualquer área da nossa vida. Porque eu sei que cada coisa, né, vai acontecer de acordo com aquilo que nós cremos. Eu anotei algumas coisas aqui, eu vou ver se dá para mim seguir esse cronograma aqui. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. O pessoal vai botar ali. Vai colocar lá, pronto. 1 João, capítulo 5, eu quero ler com você a partir do versículo 4. Eu queria ler, bota a partir do versículo 3, por favor. Acredito que a gente vai estar com as Bíblias
estou voltando para a Bíblia de papel, que a Bíblia de papel não descarrega. É verdade. Uma vez eu estava no tablet, fiz uma anotação. Dei uma estudada, fiz uma anotação. De repente eu apertei no lugarzinho para apagar, apagou tudo. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? E aqui não tem condição de apagar, não. Pode apertar no botão aqui que não apaga. Eu vou usar os dois, né? Claro, vai ter dia que você vai me ver com tablet, mas eu preciso me habituar a voltar a ministrar com a Bíblia de papel. Aleluia. Não existe letra pequena para mim. Eu posso ver uma muriçoca daqui lá posada naquele portão. Ó. Ela está ali. Estou brincando com você. Mas vê o que ele diz aqui. 1 João capítulo 5, versículo 3 diz assim, vê. Porque este é o amor a Deus. Algumas versões têm este é o amor de Deus. Pastor, por que não é o amor de Deus? É o amor a Deus. Isso é uma coisa bem interessante que a gente precisa compreender. Porque ele está falando de uma expressão de quem ama a Deus. Não é uma expressão que Deus tem para com relação àqueles que Ele o ama. Aí vê o que ele diz aqui, vê. Pois este é o amor a Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são o quê? Pesados. Diga, obedecer a Deus não é pesado. Pastor, porque muitas vezes parece pesado obedecer a Deus. E parece para todo mundo, né? Mas quando é que não se torna pesado obedecer a Deus? É quando nós entendemos que é um estilo de vida. Meu irmão, uma vez eu passei acho que 6, 7 meses fazendo academia. No primeiro dia, eu digo misericórdia, para pentear o cabelo eu tinha que baixar a cabeça, que eu ainda tinha cabelo no tempo que eu fiz, né? Para pentear o cabelo eu tinha que baixar a cabeça. Mas quando foi um mês e meio, 2 meses, meu irmão, você ao invés de voltar dolorido, você volta mais disposto. Quem entende o que eu estou falando? Deixou de ser pesado pelo exercício, começou a ser habitual. Você está comigo aqui? E a tendência é você querer aumentar o peso. Você começa com 5, bota mais 5. Daqui a pouco bota mais 5. Daqui a pouco bota mais 5. Daqui a pouco bota mais 5. Não, tira os 5, deixa esses mesmo. Mas a tendência é você querer aumentar. Você está comigo aqui? É verdade. Então aqui ele mostra que o amor a Deus é expresso na obediência. E a obediência ao que ele manda não é pesado. Principalmente para os filhos de Deus. É a coisa mais comum do mundo. Você vê uma pessoa que ainda não nasceu de novo, ler a Bíblia e dizer, mas tem umas coisas aí que a pessoa não consegue não. Claro, sem nascer de novo. A pessoa pode ler a Bíblia para trás, para frente e decorar tudo, marcar, anotar, gravar. Ela sempre vai se considerar sem força de viver daquela forma, porque a força vem no novo nascimento, irmão. Quem nasceu de novo tem a força. Você está comigo aqui? Agora precisa exercitá-la. Aí vê o que ele diz, continuando, versículo 4, né? Porque todo que é nascido de Deus, tem alguém que nasceu de Deus aqui? Vê o que ele diz. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí presta bem atenção nisso. Olha para cá, por favor. O apóstolo João, né, o apóstolo considerado o apóstolo do amor, tem uma história que não está na Bíblia, segundo os historiadores. Dizem que o João, né, e isso aí é certo que eu vou te dizer. O João foi o último dos apóstolos a morrer. João foi o único apóstolo que não foi martirizado. Né? Uns foram decapitados, outros foram esquartejados, outros foram espancados até a morte. Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. O Tiago foi morto, degolado ao fio da espada. Mas o João, ele não foi morto, martirizado. João terminou seus dias, segundo historiadores, na ilha de Patmos, onde ele recebeu a revelação do Apocalipse. Dizem os historiadores, isso aí não está na Bíblia, e uma vez eu até vi um vídeo interessante e fiquei, meu Deus do céu, como Deus é poderoso para fazer algo acontecer, para que pessoas reconheçam Ele como Deus. Dizem os historiadores que um dos imperadores da época, antes de mandar João para a ilha de Patmos, pressionou João para negar Jesus, e João disse, eu não nego ele. E naquele tempo tinha algumas execuções que eram em tacho de óleo fervente. E as pessoas mandavam esquentar um tacho de óleo grande, e aqueles que iam sendo acusados ou condenados de alguma coisa, alguns eram condenados ao tacho de óleo. E João foi jogado dentro do tacho de óleo fervendo, né? E a Bíblia diz que,
E alguns historiadores dizem que João foi jogado naquele tacho de óleo fervendo, mas quando as pessoas pensaram que ele ia derreter dentro daquele óleo, ele se levanta dentro do tacho de óleo fervendo, sem nenhum dano no corpo dele. E muitos naquele tempo se converteram por causa disso. O imperador diz: tem jeito de matar esse camarada não, bota ele para a ilha de Patmos, uma ilha isolada. Foi onde João recebeu a revelação do Apocalipse, das cartas. Teve um encontro mais íntimo do que os outros que ele já tinha com Jesus, a ponto de ter a revelação do Apocalipse. E João escreve que a vitória que vence o mundo, quando ele fala o mundo, ele está falando no sentido de todo o sistema mundial mesmo, é a fé em Deus, crer e agir de acordo com aquilo que a palavra diz, ficar firme no que está escrito. Você está comigo aqui? Eu queria que você declarasse nessa noite, diga: ficar firme no que está escrito me levará à vitória, não importa a situação. Amém? Então aqui o apóstolo João diz: olha, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Tem outra maneira, pastor? Não. Então, se não tem outra maneira, nós precisamos entender a necessidade que nós temos de crescer na fé, de a cada dia estar mais convicto da vontade de Deus, de a cada dia confiar no Senhor de todo o nosso coração, de fato. Não é somente em alguns momentos, não é somente viver uma vida oscilante, é se manter firme e constante. Você está comigo? Então, essa noite eu estava estudando algumas coisas durante o dia e me veio essa tônica no coração. E nós precisamos, querido, não retroceder na fé, não ter cuidado, na verdade, para não naufragar na fé. Porque é necessário se viver pela fé, pastor. Porque tudo aquilo que Deus vai nos prometer, vai nos mostrar, vai nos falar, está além da força humana. Se tudo que a Bíblia diz fosse possível nós fazermos da nossa própria força, não precisaríamos de fé. Só precisaríamos compreender a instrução e crer na nossa própria capacidade para fazer. Mas quando nós lemos a palavra, a gente vai dizer: pronto, esse negócio perdoar quem consegue. Amar até os inimigos quem consegue. Fazer o bem a uma pessoa que vem me fazer o mal, quem consegue. Aí, por que é pela fé? Porque é por você crer que essa capacidade habita em você e exercitar isso até isso se ficar normal. Você entende o que eu estou falando? E eu digo uma coisa: quando a pessoa rompe outra barreira, rompe outra, eu vou te dizer uma coisa: a cada dia vai ficando normal para nós. Porque é um estilo de vida. Você está comigo aqui? Eita glória. Então olha, eu falei aqui em alguns dias atrás que a fé ela tem alguns ingredientes para que nós possamos nos fortalecermos nela, né? E eu disse: olha, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos, na verdade, criar um ambiente. Eu estava conversando isso com o Márcio quando a gente estava se arrumando para vir para a igreja. Eu disse: ó, Márcio, nós a cada dia precisamos de verdade ser criteriosos. Por quê? A gente estava ouvindo um vídeo ontem lá no celular, de uma mulher que estava falando na rádio, e ela disse: nós somos tão miseráveis, pecadores, mas Deus é tão bom, Deus é tão poderoso, a Bíblia diz. Aí citou um versículo. E eu disse: pronto, vê mais como é as coisas. Ela está contradizendo com as palavras dela o que ela mesma está lendo na Bíblia. Porque ela não concorda muitas vezes com aquilo que ela lê, mas ela fala alguma coisa que ela está sentindo, ou que ela esteja vendo, mas ela ao mesmo tempo cita um versículo. E para quem está ouvindo e não tem essa, vamos dizer assim, essa peneirinha, vai achar que o estilo de vida que o Filho de Deus deve viver é esse mesmo. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que nós não somos mais pecadores, nós somos justos. Ah, pastor, mas eu ainda peco. Eu também, porque eu não sei de tudo. Mas o que eu preciso entender é que eu não peco mais porque eu sou um pecador. Eu agora peco porque eu não tenho conhecimento em tudo, mas quanto mais o conhecimento chega, mais eu vou diminuindo de pecar. Porque o meu nível de santidade vai aumentando. Você está comigo aqui? Então, quando uma pessoa entende isso, ela vai dizer: rapaz, eu sou justo. Eu ainda erro porque eu não sei de tudo, mas a minha vontade, o meu desejo é a cada dia compreender mais para que eu acerte o alvo mais vezes. Você está comigo aqui? Mas se eu me conformo que eu sou um pecador, pecar para um pecador é normal, irmão. Pecar para um crente é acidente. Não sei se você entendeu. Porque quando eu me considero um justo, eu vou bater numa pessoa: eita, me desculpe. Como é isso? Eu não sei se você entende isso. Olha, tem pessoa que não tem nem o hábito de pedir desculpa. Porque para ela é tão normal: foi mal aí.
Pronto. Mas quem tem o hábito é aquele automático. Você foi se virar, pisou. Eita, meu, desculpa aí, por favor, desculpa aí. Pronto. É uma coisa que salta automático. Você está comigo aqui? Eu quero que eu estou citando somente um exemplo, que isso vai ser o nosso estilo de fé. É que quando nós sentimos alguma coisa, na verdade, a gente diz, foi o que eu comi, foi o que eu fiz. Está repreendido, em nome de Jesus, eu sou sarado. Porque é uma atitude automática de quem vai tendo entendimento de quem é em Deus, irmão. É esse entendimento que nós precisamos ter, porque nós temos uma garantia. Quem nasceu de Deus, nasceu para vencer. Vencer o quê, pastor? Ele diz, vencer o mundo. Não é lutar contra as pessoas, irmão. É entender que o sistema que a cada dia vai se construindo no mundo, ele vai vir nos convidar, nos tentar, nos pressionar, mas se nós estivermos pela fé, nós vamos viver o estilo de vida de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, o estilo de vida de Deus funciona. Por mais que pareça não funcionar, funciona. Aleluia. Então preste bem atenção nisso. Eu falei aqui, o primeiro passo é ouvir. E ouvir com atenção a palavra de Deus. É interessante porque eu sempre gosto desse texto, né, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Por favor, coloca lá, Raíssa. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, se não me engano. E hoje pode ser que eu demore um pouquinho mais para abrir a Bíblia, porque eu estou naquele período de adaptação do papel. Mas a gente chega lá. Aleluia. Oh, tu és bom, Senhor. Pronto. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vê o que ele diz aí. Tá igual a minha aqui, eu vou ler aqui. Ele diz assim, vê. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creres. Você está comigo aqui? O que é que ele está dizendo aqui? Olha, se você ler a partir do versículo 1, a gente leu aqui a semana passada, se não me engano, que os tessalonicenses se tornaram imitadores do Senhor, se tornaram um testemunho vivo para toda a região da Macedônia e da Acaia. Mas isso teve um motivo para que isso acontecesse. Eles não ouviram, irmão, a palavra de Deus como uma palavra natural. Ah, tá bom, tá certo. Quando eu puder. Não, meu irmão. Eles ouviram como uma voz de comando de Deus. A partir de hoje você vai vigiar as suas palavras e você não vai falar negativo, ainda que você esteja dentro do negativo. Está entendendo? Tô, Senhor. Então, quando era no outro dia, a situação acontecia, ele dizia, o Senhor está comigo. Ele me guarda, Ele me livra de todo mal. E o povo, como é que Ele vai te livrar? Eu não sei, Ele é aquele que guarda a minha vida em todo tempo. Ou seja, eles alinhavam a sua vida de acordo com aquilo que eles recebiam, porque consideravam a palavra de Deus como ela é na verdade. E isso fez com que a cada dia a palavra operasse na vida deles. Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido, o evangelho funciona. Meu irmão, eu não quero, nunca quis, não estou aqui porque eu endoidei. Estou ficando doido por Jesus a cada dia. Mas eu entendi que a palavra funciona quando nós decidimos por ela. Até parece, diga, só parece. Mas ela sempre funciona. A palavra sempre funciona, irmão. É impressionante. Eu oro para que todos nós possamos provar do operar da palavra na nossa vida. Ainda bem, um amém, graças a Deus, nós dois, vamos lá. Aí ele continua dizendo, vê. Pronto, eu quero parar aqui para a gente seguir esse roteiro aqui. Seguir essa linha de raciocínio. A primeira coisa é o ouvir. A maneira com que nós ouvimos a palavra, ela vai ser de suma importância na nossa vida, porque a fé vem pelo ouvir. Eu só quero citar esse versículo para quem nota, né? Que é Romanos capítulo 10, versículo 17. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vem falando a respeito da salvação, de que a pessoa precisa crer com o coração e confessar com a boca, mas quem vai confessar se não ouvir? E quem vai ouvir se não houver quem pregue? E ele começa a falar algumas coisas, porque ele diz, olha, de sorte que a fé vem, e ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa ouve a palavra, por mais que ela ainda não compreenda como, por mais que nós não saibamos explicar o como, tecnicamente falando, algo em nós vai sendo gerado, que uma convicção naquilo que a palavra diz vai ficando tão assim em nós, que mesmo quando a gente olha para uma situação adversa, nós agora não somos levados a falar o que a situação está nos pedindo. Nós vamos falar aquilo que Deus nos ensinou a falar.
Você está me entendendo o que eu estou falando? E isso é algo que vai nos levar a cada dia, como que, eu até notei aqui, nós vamos pavimentar a estrada que nós desejamos andar nela. Diga, fé pavimenta o meu caminho. Meu irmão, fé, muitas vezes, vai tirar os obstáculos lá da frente. E nós precisamos entender que isso para a nossa mente natural, ela não se encaixa muito não. Porque a nossa mente natural é lógica, é racional. Você está comigo aqui? Como é isso? Peraí, me dê uma explicação lógica. Para a fé não tem explicação lógica. Você ouve, gera uma convicção. Se essa convicção for liberada através da nossa boca, vai criar situações, derrubar barreiras, ajustar situações que nós vamos nos deparar diante delas e vamos dizer, meu Deus, só podia ser Deus mesmo. Porque naturalmente falando, isso não seria possível não. Rapaz, como Deus é poderoso. Aí quem é glorificado nisso? Deus. Ele é o maior interessado, irmão, em que nós compreendamos a sua vontade e vivamos de acordo com ela. Eu sei sim que para pegar o ritmo não é uma coisa que eu ouço num dia e no outro eu levanto pela manhã dizendo, rapaz, eu estou me sentindo tão bem que hoje mesmo, eu não falo negativo, não importa a situação que aconteça. Eu sei que não é assim. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos algo e no outro dia parece que o miserável diz, eu vou logo lançar uma seta para dizer, poxa vida. Parece uma coisa, quando o cara escuta um negócio bom, no outro dia parece que tem que acontecer logo uma coisa ruim. Meu Deus do céu. E a pessoa começa a ser levado a liberar com a sua boca tudo aquilo que vai impedir de Deus operar a favor dela. Você entende o que eu estou falando? E isso é algo, irmão, que quem quer viver uma vida com Deus precisa aprender e se fortalecer. Pastor, e é simples assim, é desse jeito. Quem é o meu maior modelo? Deus. Deus, quando chegou naquele lugar onde estava um abismo, sem forma e vazio, havia trevas, só estava o Espírito pairando lá. E a Bíblia diz que Deus não disse, que escuridão é essa? Misericórdia. Quem foi que fez isso? Eu não sei não, viu? Eita. Ele só não disse, meu Deus do céu, porque ele era o próprio Deus. Mas quando ele viu a escuridão, ele disse, haja luz. Ele não falou o que ele estava vendo, ele falou o que ele queria ver. Diga, fé não fala o que está vendo. Fé fala o que quer ver. Você entende o que eu estou falando? Mas isso é assim simples, pastor. É para ser simples para nós, porque a Bíblia diz que nós precisamos ter em ação, eu posso dizer assim, o mesmo espírito de fé. Porque hoje nós temos o espírito daquele que criou todas as coisas. Você está comigo aqui? E isso é algo que precisa ser pego por nós, irmão. Tem um livro, do Mark Hanks, se não me engano, que é Agarrando o Espírito da Fé. Um livreto pequeno, que a pessoa lê ele em 3 dias, e precisa ler 90 vezes, vamos dizer assim, para aquela informação ficar enraizada no nosso coração, a ponto de nós termos atitudes que as pessoas digam, oxe, fulano agora está... Não, querido, não é que fulano agora está assim, não é porque fulano está crendo naquilo que está escrito, a ponto de agir de acordo. Nem todo mundo vai concordar. Você está comigo aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, viver pela fé vai encontrar oposição, irmão. Às vezes dentro de casa, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes no ciclo de amizade. Por quê? Porque uma vida de fé é totalmente o oposto de uma vida analógica. Eita glória, obrigado pelo aleluia tão grande que vocês deram agora. Então, o primeiro passo é ouvir. Diga, eu preciso ouvir e ouvir. E eu posso até te dizer, Jesus ensinou muito isso. Mas a voz que me ouvis, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não estava falando de orelha, estava falando de ouvido. Aquela condição de ficar enraizado lá. Você entende o que eu estou falando? Eu posso te dizer uma coisa, nós temos 2 ouvidos, irmão, que nós não podemos vê-lo. Porque são os ouvidos da fé. Aqueles que captam a palavra a ponto dela ficar em nós, e não sair. Não é somente a orelha. Que a gente, ei rapaz, sim, está certo, eu sei que eu estou errado. E permanece no erro. Não.
É aquilo que a Bíblia diz, você está errado, e a pessoa diz, eita, poxa, eu estou errado. Isso não agrada a Deus. Vou ter que mudar minha condição, minha posição, minha atitude, meu comportamento. O que é preciso? Já entendi, pronto, vou mudar isso. Pronto. Esse é o ouvido que ouve a palavra. Não é aquele ouvido que escuta e é que nem algumas pessoas dizem, né, que é ouvido diferente. Se a pessoa faz tanto, ele não está nem ouvindo, né? Tanto e acabou a história. Quer dizer, ele está ouvindo, mas atenção ele não dá não, né? Então o que acontece? O ouvir é a porta de entrada para que fé seja gerada em nós. Agora deixa eu te dizer uma coisa, eu posso te dizer com propriedade, sabe? Esse ouvir pode ser nesse ambiente que você está hoje, pode ser através do fone do seu celular quando você bota para ouvir uma boa ministração, pode ser você assistindo um vídeo com a atenção devida, a palavra que sair de lá, meu irmão, ela é como que ela vai passar por dentro da tela e explodir dentro do seu coração, pela atenção que você está ouvindo. Você está comigo aqui? Meu irmão, eu disse aqui já algumas vezes, quando teve esse negócio da Covid, né, eu peguei a Covid e fiquei um pouco debilitado, o pessoal até pensou que eu ia morrer. Diga, pois estava bom, você estava com pensamento bom a meu respeito. E o que acontece? Eu comecei a tomar o remédio espiritual. Fui pegando algumas ministrações que falava sobre resgatados da maldição, que cura é um direito dos filhos, que curar está na agenda de Deus, e fui ouvindo, e eu comecei a me posicionar, dizendo, Pai, a tua palavra diz que os seus planos para a minha vida são pensamentos, são planos de paz e não de mal. Então isso aqui não faz parte do seu plano, eu não aceito isso para a minha vida, eu não morrerei, mas viverei. E comecei a exercitar isso, tomei o remédio que o pessoal estava tomando na época, e comecei a me posicionar. E eu já disse aqui, uma noite de madrugada, eu bem debilitado, tudo que eu comia ou bebia, eu botava para fora. E nessa noite eu tomei um suco de laranja, se não me engano, 2 minutos já estava com ânsia de vômito, querendo colocar para fora e vou para o banheiro. Quando eu vou chegando na porta do banheiro, o Senhor falou dentro de mim, disse, a minha palavra é a verdade. Isso foi de uma forma tão grande que eu comecei suando. E eu fui para lá, botei a mão na parede, e lembro que eu comecei a dar aqueles engulhos, e eu disse, obrigado, Pai, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. Depois foi que eu fiquei pensando, disse, está escrito. Fui pesquisar, achando que estava escrito, né? A minha palavra é a verdade. E o que acontece? Aquilo ficou para mim como Deus, eu não sei se é endossando ou é adoçando, mas era como Deus endossando tudo que eu estava ouvindo naquele tempo e que eu continuei ouvindo. Quando eu ouvia algo, entrava no meu coração como com Deus dizendo, a minha palavra é a verdade, a minha palavra é a verdade. Meu irmão, depois daquele dia, começou um processo de recuperação muito mais rápido, que eu estava sem apetite, já comecei comendo 1 dia ou 2 depois, já estava todo dolorido, já comecei ficando melhor, graças a Deus não fiquei com falta de respiração, mas aquilo foi de uma forma maior, porque a palavra de Deus, irmão, a Bíblia diz que ela é saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. Agora deixa eu te dizer uma coisa, isso é para qualquer pessoa. Ah, é porque o senhor é pastor. Não, teve um monte de pastor que morreu. Pastor, por quê? Eu não sou juiz. Eu não tenho um medidor de vida íntima dos outros, de convicção que os outros têm, de atitude do coração. Só quem tem é Deus, querido. Uma coisa eu sei. Aonde Deus encontra a fé, Ele vai agir. Em que, pastor? Em qualquer situação. Você está comigo aqui? Então o que acontece? Vê, o ouvir, ele vai gerar em nós uma condição de nós nos posicionarmos, querido. Agora nós precisamos entender que a atitude que nós tomamos de falar aquilo que cremos é o que vai pavimentar a nossa vida para que nós vivamos da maneira que Deus estabeleceu. Você está comigo aqui? E nós precisamos, porque a própria Bíblia diz que nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, se nós pudermos olhar para Jesus, olhar para o que Deus fez, como Ele fez, e imitar Ele, vai agradar a Deus, irmão. Diga, imitar a Deus é viver pela fé. Você está comigo aqui? E isso é uma condição que ela vai sendo construída em nós a cada dia. E é por isso que o ouvir tem a sua importância. Aí eu queria ler isso aqui, preste bem atenção nisso. Confissão é um elemento da fé. A ausência da confissão nos leva a entender que o nosso nível de fé está baixando. Porque quem crê, diga, quem crê, fala. Quem crê, fala, irmão.
e não retrocede. Você está comigo aqui? Preste bem atenção nisso. A sua fé será do tamanho da sua confissão. E quando eu estava vendo isso, me veio o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela começou a falar antes de ver acontecer. Começou a falar antes da manifestação. Se eu tocar, vou ficar curada. Ela estava como que projetando ou pavimentando um local por onde ela ia passar, querido. Ela primeiro ouviu, ela ouviu falar de Jesus. Agora ela ouviu falar de Jesus, aquela segurança veio tão grande dentro dela, que ela decidiu ignorar, porque estava lá os laudos médicos, estava lá os relatórios dos médicos, acredito que estava lá os remédios da época que ela tomava, mas ela decidiu ignorar todas aquelas coisas para ficar com o que ela ouviu. Você entende o que eu estou falando? E se manter daquela forma, pavimentando a sua vida. Hoje nós sabemos, irmão, que eu particularmente vejo assim, é que o melhor momento, irmão, para nós nos fortalecermos na fé, é quando tudo aparentemente está bem, naturalmente falando. Pastor, uma das formas que nós precisamos entender é que precisa ser comum para nós citar a palavra. Eu me vi fazendo isso aqui hoje, vê. Porque eu sei que nós precisamos muitas vezes pela manhã levantar, abrir a Bíblia. Cada um tem um texto que gosta mais, tá bom? E com o tempo cada pessoa vai como que armazenando mais textos da palavra. Mas vão ter textos, querido, que você precisa botar diante dos seus olhos, como a Bíblia diz: filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixe apartar dos teus olhos, guarda no teu coração, porque são vida para quem acha e saúde para o corpo. Então vai ter momentos que a gente vai ter que pegar, e eu não estou no Salmo 23 não, mas eu já decorei, né? Mas a pessoa pode pegar lá e dizer, e começar a ler: Pai, muito obrigado, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor sempre me fará deitar em verdes pastos, o Senhor sempre me guiará a águas tranquilas. Pai, muito obrigado, porque o Senhor, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Obrigado, porque o Senhor unge a minha cabeça, o meu cálice transborda. É o Senhor quem prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Isso é a oração de manhã, você lendo a Bíblia. Vai chegar um tempo que isso vai estar tão enraizado no teu coração, que você não vai precisar da Bíblia, porque ela está dentro de você. Amém. Você está comigo aqui? E diante de cada situação que saltar, você vai ter o escudo da fé e vai ter a espada do Espírito para combater o bom combate da fé, querido. Porque a fé, ela sempre vai estar alicerçada no que está escrito. Eu vou te dizer uma coisa, querido: se não houver palavra, não há fé. Porque a palavra é a palavra da fé. Você está comigo aqui? Não é a palavra da fé de uma instituição, não. Paulo diz: essa é a palavra da fé que pregamos. E ela precisa estar na sua boca e no seu coração. Diga: é na boca e no coração. Diga: é no coração e saindo pela boca. Essa foi a forma que nos fez entrar na eternidade, irmão. Nós ouvimos, cremos com o coração que Jesus morreu e ressuscitou, declaramos isso com a nossa boca e recebemos a salvação eterna. Agora, essa é a porta de entrada. Mas o que move o reino de Deus, irmão, é fé e confissão. Eu sei sim, olha, o combustível da fé é o amor. O que é o amor, pastor? É nós vivermos uma vida não pensando só em nós mesmos. Amém. Se eu crescer, pessoas vão ser beneficiadas. Se eu fizer bons negócios, pessoas vão ser beneficiadas. Se eu tiver entendimento da palavra, mais pessoas vão ser salvas. Você está comigo aqui? Se eu for curado, eu vou poder servir ao Senhor com mais vigor. E outras pessoas vão ser alcançadas. Ou seja, andar pela fé regada no amor é não somente dizer: rapaz, vocês vão ver que Deus está na minha vida, porque eu creio, falo e Deus faz. Isso é somente, irmão, presunção. Amém. Fé não opera por presunção, fé opera por amor. Amém. Você entende o que eu estou falando? Então o que acontece? Deixa eu me ler aqui, pronto. Aleluia. Quem mantém firme a sua confissão, dificilmente enfraquecerá na fé. Deixa eu te dizer uma coisa: toda situação adversa
como que nos impõe uma confissão contrária àquilo que a palavra diz. Quem já se deparou diante de uma situação, acredito que todos nós aqui, meu irmão, nos deparamos diante de uma situação que nós muitas vezes dissemos, poxa vida, e agora? O negócio está meio complicado. Num tempo desse, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, o negócio está difícil. E se continuar assim, vai piorar. Essa é a confissão, querido, de quem não conhece Deus. Quem conhece Deus vai dizer, rapaz, Deus é atemporal. Não existe tempo para Deus operar. Deus não está olhando para a Bolsa de Valores, Deus não está olhando para a economia mundial, Deus não está olhando para ver se tem chuva, se não tem, se vai fazer sol, se não vai. Deus não está olhando para essas coisas, querido. Ele está olhando para a palavra dele, porque ele disse, eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra, irmão. E quem se apegar à palavra vai ver o cumprimento da vontade de Deus, querido. Você está entendendo o que eu estou falando? E nós precisamos pegar isso, porque a cada dia, não é, opções naturais vão surgir. Para a gente dizer, não, mas também, não, mas também, não, mas também, e ficando afastado da palavra. E quando uma situação adversa vier, que aquele mais também e aquele mais também não resolver, a palavra não vai estar lá, que é a única coisa que resolve, querido. Eu gosto desse texto aqui, e quando a gente fala de fé, tem que falar essas coisas mesmo. Romanos não, antes de Romanos, eu queria que você fosse em 1 Timóteo, é bem pertinho de Tessalonicenses aí, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 1, se não me engano. Aleluia. E o versículo 18. Eu queria que você declarasse com toda a força do seu pulmão, diga, Deus me chamou, me comprou, me salvou para viver pela fé. Para viver pela fé. Pastor, viver pela fé, viver deitado em casa esperando o anjo vir voando para trazer as coisas? Não. Viver pela fé é crer que tudo que nós fizermos, Deus vai abençoar. Você está comigo aqui? Viver pela fé é crer, meu irmão, que aquilo que às vezes o mundo parece fechar as portas, ele abre porta até onde não tem porta. Às vezes eu fico pensando, né, que tinha uma boa parte das pessoas que congregam conosco, que do bairro que a gente mora, trabalham com feira, costura, essas coisas e outras. E eu fico pensando, se uma pessoa, ela cada dia aprende a confiar em Deus nessa área, porque deixa eu te explicar uma coisa aqui. Tem pessoas que têm áreas, meu irmão, que elas são tão convictas que elas veem o operar de Deus. Já tem outras que o nível de convicção dela naquela área é muito baixo. Por exemplo, eu só estou citando um exemplo aqui. Vamos dizer que tem pessoas que trabalham na feira e elas a cada dia estão lá trabalhando, dizendo, pai, muito obrigado porque não vai dar para os clientes. Obrigado porque o Senhor vai levantar clientes, pai. Obrigado porque eles estão chegando. Pai, eu te louvo porque o Senhor disse que abençoará todo o empreendimento das minhas mãos e eu creio na tua palavra. Eu te agradeço, pai, porque mais pessoas vão ser beneficiadas com esse negócio aqui. E daqui a pouco elas vão lá, trabalham, daqui a pouco chegam no lugar, quando parece que a coisa está ficando ruim, Deus levanta pessoas para suprir. Você está comigo aqui? Mas já tem pessoas que quando ela sente uma dor, ela diz, pronto, morri. Fulano morreu com essa dor. Rapaz, esse negócio está complicado. Eu tenho que ir no médico logo, porque eu fui na internet e vi que essa dorzinha aqui, ela parece que é o pâncreas, que é o rins, que é o esôfago, que é o intestino, que é o... E ela começa a fazer toda uma pesquisa para aceitar aquilo. Mas nessa área de crer que Deus abençoou todo o empreendimento das suas mãos, ela está no nível alto de fé. Mas ela precisa estudar sobre cura. Porque quando alguma enfermidade vier no seu corpo, ela precisa ter a mesma atitude. Pai, muito obrigado, porque eu creio que Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Essa enfermidade é ilegal no meu corpo, Pai. Eu te dou graças porque o poder da ressurreição habita em mim. Obrigado, Pai, porque essa dor é ilegal, essa enfermidade é ilegal. Eu sei do diagnóstico do médico, mas eu ignoro ele, fico com a tua palavra. Você está comigo aqui? Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, não é muito comum nós andarmos dessa forma se a palavra não estiver em nós não, querido. Aqui, vê, em 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 17, presta bem atenção nisso, diz assim, vê. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, combate ou milites por elas a boa milícia, ou combate o bom combate, como tem algumas versões, conservando a fé e uma boa consciência.
rejeitando a qual alguns fizeram ou alguns naufragaram na fé. Entre eles estão Hermógenes e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendesse a não blasfemar. Deixa eu te explicar uma coisa. O que era que Paulo estava dizendo aqui? Olha, teve algumas pessoas que ouviram a palavra, mas quando a pressão chegou, elas começaram a blasfemar. Esse negócio, isso é conversa. Não, se Deus quisesse, Ele fazia. Eu sei com uma pessoa, vai nesse negócio de estar crendo na palavra, tu vai morrer. Vai nesse negócio que tu vai endoidar. Porque isso é como que uma blasfêmia contra aquilo que a gente vai ouvindo e a gente a cada dia acata aquilo, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que vai chegar dias de muitas vezes a gente dizer, oxe, esse negócio da palavra tá bom. Cadê? Cadê? Só no pensamento. Mas se nós formos rápidos em colocar isso para fora, nós estamos fechando as portas que Deus quer abrir diante de nós, meu irmão. E todo mundo, qualquer pessoa vai passar a ser tentado por isso. Eu mesmo fiquei pensando, no começo eu digo, eu não vou pegar isso. E depois peguei, e agora? E o diabo disse, cadê? Tu não disseste que não ia pegar? Eu tive que ficar firme, pronto, peguei, mas vai ter que correr, que chegou no lugar errado. Esse inquilino não é para essa casa já tem inquilino. O Espírito Santo mora aqui. E ficar firme todo dolorido. Teve uma noite que o diabo disse, tu vai morrer sozinho aí agora. Márcia foi dormir, e eu fiquei lá. Daqui a pouco eu digo, ô Márcia, ela disse, é o quê? A pessoa não pode nem dormir. Tá bom, vai dormir. E o diabo disse, deixa uma mensagem aí no WhatsApp, porque se quando ela acordar tu estiver morto, ela vai dizer, ó pai, morreu e eu não dei assistência. Desse jeito, irmão. Nessa hora, irmão, eram umas 4:30 da manhã. Nessa hora o Senhor disse, eis que eu estou convosco. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, você não sabe o que é isso não, irmão. Eu quero ouvir Deus dizer dentro de você, eis que eu estou convosco. Eu digo, Satanás, não vai morrer ninguém aqui. Eu não vou mais tomar isso, eu ia tomar um dipirona, digo, não vou tomar mais não. Comecei suando sem tomar o comprimido. Ah, pastor, mas é porque o Senhor é o pastor. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, tira essa ideia do teu juízo. E entenda que Deus, quando olha do seu trono, Ele vê os filhos. Uns com mais responsabilidade, outros com menos responsabilidade. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus vai confiar a responsabilidade de acordo com a capacidade de cada um. Não pensa porque você recebeu um talento, você pode enterrar ele. Que nada, se eu não fizer nada, eu vou enterrar aqui. E quando Deus chegar, eu vou dizer, aqui, ó, o Senhor me confiou, está aqui. Por que você não multiplicou? Esse foi o considerado infiel, irmão. Porque às vezes a gente quer olhar, não é só porque é o pastor, não é só porque não sei o que. Não, para Deus não tem, lá Deus não está dizendo, deixa eu ver aqui. Esse daqui é o pastor, dá uma ajeitadinha lá para ele, vai lá. Não, ele não está dizendo assim não. Ele está vendo do seu trono os filhos que nasceram de novo por causa de que creram em Jesus. Você está comigo aqui? E eu posso te garantir, meu irmão, que quando uma pessoa decide pegar aquilo que a palavra diz, Deus é o maior interessado, na verdade, a ser glorificado através da vida dele. Porque não somos nós. Se nós formos dizer que foi na nossa própria força, as pessoas vão dizer, está mentindo, rapaz. Oh, isso é conversa. Não vem dizer que foi tu, não. Então não adianta a gente dizer. Porque tem que ser Deus, irmão. Você entende o que eu estou falando aqui? Então aqui Paulo disse, olha Timóteo, deixa eu te dar um conselho aqui. Aquilo que você ouviu a seu respeito, em outras palavras, isso é o teu combustível. Os que deixaram esse combustível sair pelo tanque furado, eles naufragaram na fé. Esses daí, rapaz, posso fazer nada. Você está comigo aqui? Então nós precisamos combater segundo o que nós já temos. Às vezes nós queremos nos encher do conhecimento e não combatemos nem com o pouco que já temos. Às vezes nós estamos querendo crer para um avião, nunca declaramos uma palavra contra uma muriçoca. Como é que vai acontecer com um avião se nós nunca exercitamos com uma muriçoca? É por isso que muitos filhos de Deus, irmão, têm uma confissão errada nos seus lábios. Se isso acontecesse, eu acho que se aquilo acontecesse, eu acho que se aquilo outro acontecesse, eu acho que eu endoidava. Eu acho que sei o quê. Isso eu morria. Isso aí eu corria doido. Isso não é confissão de crente, querido.
Se nós formos para a palavra, a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai nos mostrar Davi dizendo, ainda que isso acontecesse, o meu coração confiaria no Senhor. Vê. É totalmente diferente das confissões que nós vemos hoje, querido. E nós precisamos aprender isso, irmão, porque funciona. Se funcionou para eles, por que não vai funcionar para nós? Amém? Então vamos para cá. Então agora eu queria que você fosse lá em Romanos, capítulo 4. Oh, aleluia. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, sabe? A cada dia que se passa, eu fico mais desejoso por essa palavra, rapaz. Eu queria que você declarasse isso comigo. Diga, a minha confiança precisa estar em Deus. A nossa confiança precisa estar em Deus, irmão. O salmista disse, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O salmista, eu vou te dizer uma coisa, o salmista sabia bem, sabe, o Davi, ele sabia bem o que era ir com um exército menor contra um exército maior e prevalecer, por causa do Senhor. Ele sabia o que era se mover, irmão, numa força que não era a força natural dele, entendendo que aquilo era Deus o capacitando para glorificar Ele mesmo. Você está comigo aqui? Eu não sei se você entende. Olha, nós temos alguns bebês no departamento infantil, e eu tenho certeza, eu já aprendi isso. As mães arrumam os filhos esperando o elogio para ela. Porque se o menino vier desmantelado, a mãe é quem é desmantelado. O menino não sabe se vestir. Você entende o que eu estou falando? Então a mãe arruma o pessoal e diz, eita mulher, poxa, tu vice. Porque o menino sabe. Então as mães arrumam para, os pais, né? Vamos dizer pai e mãe. Os pais arrumam para ganhar um elogio. Às vezes, aqui não é, né? Mas às vezes tem até lugar que parece desfile de moda infantil. Porque cada um quer arrumar, mas bem arrumado, para dizer, ó, para ir como fulano, ó, como Cicrano cuida, ó, como Beltrano cuida. A pessoa nunca vai dizer, ó, como esse menino se cuida, porque ele não sabe ainda. Quem é glorificado é os pais, naturalmente falando. Você está comigo aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, querido, Deus quer que seja assim conosco. Quer que as pessoas olhem para nós e digam, rapaz, como Deus cuida bem desse povo. Rapaz, poxa vida, esse pai deles é bom mesmo. Mas já parou para pensar? Nós somos filhos de Deus e o povo diz, esse povo, misericórdia. Vocês têm Deus mesmo? Tem, tá bom. Pois eu sei que esse Deus é bonzinho. Deixando vocês passar por isso. Viver nisso, passar todo mundo vai passar. Você está comigo aqui? Mas viver. Nós somos chamados para viver na presença do Senhor, irmão. Situações adversas todo mundo vai passar. Você entende? Mas viver. Deus não é glorificado quando um filho dele adoece. Deus é glorificado quando um filho dele é curado. Deus não é glorificado quando um filho vive só desempregado, irmão. Deus é glorificado quando um filho é bem empregado e é bem sucedido. Você entende o que eu estou falando aqui? É verdade, irmão. Eu tenho um Deus e só na pindaíba. Uma coisa eu posso te garantir, querido. Primeiro, falta de palavra. Segundo, falta de atitude, de obediência. Terceiro, eu estou entendendo a cada dia de uma forma maior, que essa área pode ser uma das áreas que você nem dá muita atenção. Talvez será que você mais precisa ouvir, buscar e a cada dia se fortalecer. Porque são músculos, irmão. Eu não entendo muito desse negócio de educação física, mas eu sei que tem bíceps, tríceps, panturrilha, coxa, essas coisas. Então eu não sei se você já viu, há uma cultura do povo, né? Do povo que faz academia, os homens querem ficar fortes somente da cintura para cima, e eles malham abdominal, malham peito, malham bíceps, malham tríceps, malham não sei o quê. Aí daqui a pouco ele está parecendo um pinhão. Um pinhão, sabe o que é um pinhão, né? Aquele que a pessoa enrolava uma ponteira e o bichinho ficava bem fininho no chão, pronto. Se enrolar uma ponteira nele e fizer assim, ele daqui a pouco ele fura o chão. Já, não sei se você entende, uma boa parte das mulheres, elas na maioria das vezes querem malhar da cintura para baixo, porque elas já têm peitos. Você entende o que eu estou falando? E daqui a pouco as mulheres ficam bem, fica ao contrário. Os homens assim e as mulheres assim. Não é não?
Mas não é quase como uma cultura, não, sério. Vai ter mulheres que elas vão malhar os seus braços, vão querer ficar bem fisicamente. Você está comigo? Mas o que acontece, né? Às vezes vai ter pessoas que elas estão ali, e se elas veem um endemoniado, se elas veem uma pessoa doente, elas creem, meu irmão, na autoridade do nome de Jesus, para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Você está comigo aqui? Agora, quando vai para outra área, elas dizem, mas será que isso é bem assim mesmo? E o evangelho é só pela metade, é? O evangelho é completo, querido. Agora vai funcionar na área que nós exercitarmos. Oh, aleluia! E é por isso que nós precisamos entender, irmão. Se você ler a Galeria dos Heróis da Fé, é interessante demais. Porque a Bíblia diz que um expulsou o exército, outro apagou a força do fogo, outros tiraram força da fraqueza. Da fraqueza tiraram força. Outros tiveram fé para oferecer o seu filho. Liga aí. Me dê seu filho. Ele disse, eu creio que até se eu matar, tocar fogo, ele ressuscita das cinzas. Toma o menino. Veja. Então, cada um foi mostrando que áreas da vida deles, onde eles eram exigidos e tinham um relacionamento íntimo com Deus, eles faziam a fé operar, irmão. Você está comigo aqui? Então, eu vou ler bem rápido aqui para mim encerrar no horário hoje. Pode subir, Del, por favor. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 16. Oh, aleluia. Ele diz assim, portanto é pela fé, diga, é pela fé. Vê o que ele diz, portanto é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência ou posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve o crente Abraão, o qual é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante a saber, no qual creu em Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que se já fosse. O que é que ele está querendo dizer aqui? É que quando nós estamos doentes, Deus nos chama de sarado. É que quando nós estamos na escassez, Deus nos chama de supridos. Porque Ele chama as coisas que não são como que se já fosse. Para Deus nós não somos, irmão, abençoados quando nós temos. Nós somos abençoados porque Ele já nos fez abençoados. E Deus não vai dizer, eu fiz ele abençoado. Mas será que foi com os ingredientes todo mesmo? Porque está faltando alguma coisa, onde Deus vai dizer, você é abençoado. Aonde Ele diz, quando você entrar, quando você sair, seja na cidade, seja no campo, aonde você chegar. Foi Deus, irmão, quem fez. Você está comigo aqui? Então vê o que Ele continua dizendo. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado ou fortalecido na fé, dando glória a Deus. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. A Bíblia diz que quando Abraão foi convocado por Deus para ser pai de uma grande nação, naturalmente falando, ele não tinha nenhuma condição. Fisicamente falando, ele não tinha nenhuma condição. Ginecologicamente falando, ele não tinha nenhuma condição com a esposa dele. Mas a Bíblia diz que ele decidiu ficar com o que Deus disse, querido. Porque Deus chama à existência as coisas que não são como que se já fosse. Então, quando essa compreensão ela vai aumentando em nós entendemos que o gatilho é a nossa boca, nós vamos vigiar, irmão, tanto, sabe? Eu posso te dizer uma coisa, já aconteceu tantas vezes, Deus, esse negócio não vai dar certo não, você está repreendido. Em nome de Jesus, vai dar certo. Me perdoe, Senhor, porque eu quero aprender a falar certo. Pronto. Não é que nós vamos sair daqui já com aquele filtro na nossa boca que a gente fala errado, mas mesmo assim sai certo. Não, não. Não existe esse negócio de tem mal que vem para o bem. Mal vem para o mal e acabou a história, querido. Agora eu vou te dizer uma coisa, mesmo na adversidade, Deus transforma maldição em bênção para aquele que crê. Não é que dizer, não, tem mal que vem para o bem mesmo. Se não acontecesse isso, eu não mudava. Não, querido, Deus nos pegou em condição de mudar dentro da adversidade. É feito quando muitas vezes nós falamos, ou no centro de recuperação, ou no presídio, quando a gente ia. Meu irmão, não foi Deus que te colocou aqui dentro. Eu já vi muitas pessoas dizer, não, eu estava meio rebelde, sabe? E Deus me botou aqui dentro. Eu digo, mentira. Deus nos fez para ser livre, não foi para ser preso, não. Agora eu tenho uma boa nova para tu.
Deus não te deixou, nem vai te abandonar, nem aqui dentro, que Ele já está mandando pessoas para te alcançar. Pronto. Porque senão a gente vai ver um Deus que é assim. Você quer andar comigo? Quero não. Pois tá bom. Segura aí que eu vou botar você no presídio, para ver se você dá atenção a mim ou não. Vai me dar atenção ou não? Eu mesmo não, eu não tenho tempo não. Tá bom, eu vou botar uma doença em você, para você passar uns dias em casa, para ver se você me dá atenção. O nosso Deus não é esse não. O nosso Deus vai dizer, olha, porque eu lhe amo. E aí? Tá certo, me ama, vou ignorar seu amor, vou andar do jeito que eu quero. Ele, tudo bem. Aí passa 10 anos, daqui a pouco a pessoa está lá e diz, Deus, ele diz, eu lhe amava há 10 anos atrás e amo do mesmo jeito ainda, venha para cá. É assim, meu irmão. Deus não vai dizer, não, quando estava bem não me quis, né? Agora vem, pode-se embora, aí morra só. Eu lhe amava naquele tempo, agora não lhe amo mais não, estou amando outro já. Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira, querido. E quando nós nos posicionamos, Deus nos alcança. Só que Ele quer que nós entendamos que Ele nos alcançou para viver uma vida que revele Ele. E o nosso Deus é um Deus de fé, irmão. Ele já é amor, você está comigo aqui? Mas Ele é um Deus de fé. E nós precisamos entender isso. Querido, olha, eu não sei qual é a área, sabe? Que nós precisamos estudar, querido. Para alinhar. Deus é como aquele pai que está educando os seus filhos. Tem coisa que a gente vai dizer ao menino, meu filho, não diga isso não. Isso é feio, ele nem sabe. Isso é palavrão feio, diga isso não. Aprendeu isso aonde? Eu vi aquele menino do desenho, do videogame dizendo. Pois não pode dizer não, isso é feio. Fale assim, pronto, é assim. Deus está fazendo isso conosco a cada dia aqui. Vocês estão comigo aqui? Então fica de pé. Vocês foram abençoados, irmãos? Amém. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, sabe? Tem dias, hoje mais não, graças a Deus, mas já teve dias de eu ir para a igreja quase o corpo tão cansado, que às vezes eu ficava querendo cochilar. Sabe o que eu fazia? Eu ficava em pé. Eu digo, se eu dormir em pé, eu estou com problema. Aí eu ia lá para trás e ficava em pé. Porque se eu vinha para a igreja, meu irmão, e vinha para dormir, eu vou sair como? Vou sair sem sono para dormir em casa. Chegar em casa, eu fico esperto. Porque eu já dormi na igreja. Não é não, é verdade. Era muita onda, né? A gente congregava numa igreja que tem um irmão, que ele chegava. Ele dormia com o pescoço dele, fazia assim, ó. Aí quando terminava o culto, ele se acordava, falava com todo mundo e saía todo aceso. Eu digo, isso é os demônios botando ele para dormir. É os demônios, não pode não. Você está comigo? Você sabia que tem sono que é os demônios que botam a pessoa para dormir mesmo? É verdade, querido. Porque ele sabe, se nós pegarmos a palavra, ele não vai nos manter cativos, não. Ou a gente, não sei se você entende isso, mas é verdade. Amém? Então, só fecha teus olhos para orar. Pai, obrigado, em nome de Jesus, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu poder, Pai. Nós não vamos, Pai, esnobar a tua palavra. Nós vamos recebê-la com mansidão. Pai, muito obrigado, porque nós sabemos, Pai, que a tua palavra, quando ela opera em nós, ela vai fazer o que te apraz. Oh, obrigado, Senhor, porque a tua palavra não voltará vazia dos nossos corações, mas ela cada dia voltará em frutos, em resultados que sirvam para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém comigo aqui? Amém. Amém, queridos? Pronto. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, ofertando e dizimando. Sai do teu lugar, oferta e dizima. Aleluia! Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Aleluia, aleluia. Queridos, olha, amanhã é o nosso culto para os homens. Então nós estamos crendo em 100 homens aqui, irmãos. Aleluia. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. E é só o começo. Amém. Pai, em nome de Jesus eu te dou graças por mais essa noite. Obrigado, Pai, pelo teu operar em nosso meio. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós vivamos a cada dia nesse estilo de vida que nos levará a desfrutar de paz e alegria mesmo no dia da adversidade. Continua nos ensinando, Senhor, a viver nesse estilo de vida
que não haverá tempo de demora para nós, porque a paciência que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós. Quem crê, diga